mencionou, a gente vai hoje retomar o estudo nesse módulo 5, roteiro 4, Centurião de Cafarnaum. Então, como a gente sabe, o objetivo desse estudo é interpretar esta passagem à luz da doutrina espírita, à luz do nosso entendimento espírita. Vamos lá no texto do Evangelho para a gente contextualizar a informação, Então, Moisés, você está chegando aqui nesses primeiros dias de estudo, só para lhe contextualizar, a doutrina espírita é cristã. Então, a gente segue o Evangelho do Cristo. Então, a gente não tem um Evangelho novo, a gente não tem uma nova moral, apenas a gente dá sequência a todas as revelações que nos foram dadas do ponto de vista religioso. Inclusive, a primeira foi contigo, Foi com Moisés, há 1.300 anos antes de Cristo. A primeira psicografia que se tem notícia, Nas tábuas de Moisés, nas tábuas da lei, os 10 mandamentos. Então, essa revelação é progressiva, ela avança de acordo com a evolução da humanidade, e nesse estudo aprofundado da doutrina espírita, esse livro que a gente está estudando é o livro 2, a gente já passou pelo livro 1, esse é o livro 2, que esse livro ele enfoca basicamente a vida do Cristo, fatos cotidianos, as curas. Então, a gente estuda, à luz da doutrina espírita, as passagens do Evangelho. Então, essa passagem que a gente está estudando hoje, por exemplo, é o centurião de Cafarnaum. Então, é a gente olhar no entendimento da visão espírita, da moral, a moral do Cristo. O que é que quer dizer nessa passagem, o que é que quer explicar essa passagem. Então, a gente sempre contextualiza que a informação espírita ela traz um olhar diferente sobre a perspectiva da informação que está sendo dada, Então, diversos fatos da passagem do Cristo pela Terra, ele tem um olhar da doutrina espírita, que é a perspectiva do espírito, baseada nos 5 pilares básicos da doutrina. O primeiro, a existência de Deus, que foi trazido por Moisés no princípio do Deus único, o monoteísmo. Foi a grande introdução do judaísmo, foi trazer a informação de que o Deus é único, porque até então a humanidade imaginava vários deuses. O judaísmo trouxe a concepção do Deus único. O outro princípio da doutrina espírita é de que nós somos espíritos, há espíritos e nós somos espíritos. Então, a existência e a sobrevivência do espírito é um outro princípio fundamental. Então, a gente saber que nós estamos na matéria, mas nós não somos a matéria, nós somos espíritos. E sobreviveremos individualmente à morte do corpo. Isso é um outro princípio fundamental que muda a perspectiva dos relacionamentos, da nossa vivência, do nosso entendimento. Um outro princípio é o da pluralidade das existências, a questão da reencarnação. Esse é um princípio fundamental também, é um pilar fundamental da doutrina espírita, a gente saber que não nasce no berço e nem que morre no túmulo, porque nós somos espíritos. Um outro princípio é o da pluralidade dos mundos habitados, aquela questão do Cristo de que há muitas moradas na casa do Pai. Então, a pluralidade dos mundos habitados, a Terra não é um único orbe habitável por espíritos. Não é. Então, esse é um outro princípio básico da doutrina espírita. E um outro princípio fundamental da doutrina espírita é a comunicabilidade dos espíritos. É a capacidade que os espíritos têm de se comunicar. Os espíritos encarnados com os espíritos desencarnados. A questão da mediunidade, que é um dos princípios que a gente estuda, que a gente pratica na casa espírita. Existem seres médiuns mais ostensivos e todos nós somos médiuns, porque ser médium é sentir num grau qualquer a influência dos espíritos. E a consequência de tudo isso é o que busca o ensino religioso desde que o mundo é mundo. É a transformação moral do ser. Então, uma máxima da doutrina espírita é: conhece-se o verdadeiro espírita
essa palavra espírita poderia ser cristão, religioso, conhece o verdadeiro cristão, o verdadeiro religioso, pela sua transformação moral. Aí o espiritismo tem uma característica que ele, quando ele acrescenta, e pelos esforços que empreende para domar as suas más inclinações. Ou seja, quando você se esforça para vencer o homem velho, é um conceito espírita, é o conceito da reencarnação, do homem novo que volta como as aptidões e os hábitos do homem velho, que a gente está aqui para vencê-los. Se ontem eu era violento, hoje eu não devo mais ser. Se ontem eu era maledicente, hoje eu não devo mais ser. Se ontem eu não perdoava, hoje eu procuro perdoar. Ou seja, sob a luz de uma nova ótica, uma nova visão, a gente ir se transformando. A gente ser numa encarnação melhor do que a gente foi na outra. A gente ser amanhã melhor do que é hoje e hoje melhor do que foi ontem. É a marcha progressiva do espírito. Então, dentro desse contexto, o estudo aprofundado da doutrina espírita, que é um estudo adicional editado pela FEB, pela Federação Espírita Brasileira, após o ESD, que é o estudo sistematizado da doutrina espírita, que ele busca entender e interpretar esses 5 pilares básicos da doutrina espírita, e o Livro dos Espíritos, quando ele traz o capítulo 3, o livro 3 do Livro dos Espíritos, que é as leis morais, e aprofunda o estudo das leis morais, que Kardec apresenta no livro 3 do Livro dos Espíritos. Então, o estudo sistematizado da doutrina espírita traz essa visão do espiritismo, o seu Livro dos Espíritos, que é o livro básico da doutrina, traz a visão das leis morais, que estão contidas no Livro dos Espíritos, traz os conceitos dos 5 pilares, e a sequência desse estudo sistematizado é o estudo aprofundado da doutrina espírita. Se a gente fosse aprofundar no estudo da mediunidade, a Federação Espírita Brasileira também tem uma coletânea de estudo sistematizado, que é o MEP, Mediunidade, Estudo e Prática, que também é um recorte, é uma coletânea de informações da doutrina espírita sobre o estudo da mediunidade. É um terceiro estudo sistematizado da Federação Espírita Brasileira nesse esforço pedagógico de que os espíritas estudem, se aprofundem na sua doutrina de uma forma organizada, estruturada. Né? É isso que a gente está fazendo aqui, estudando a doutrina espírita, tentando mergulhar nos conceitos da doutrina espírita, baseado na doutrina espírita. A informação revelada pelos espíritos, codificada pelo codificador Allan Kardec e revelada pelas almas dos homens que já viveram na Terra. Então, hoje, o EAD é exatamente esse estudo que a gente vai ler um evangelho, um texto do evangelho, e interpretar à luz da doutrina espírita. Ok? Então, o texto diz o seguinte: e o servo de um certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando ele junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que concedas isso, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles. Mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entre debaixo do meu telhado. E por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará, porque também sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sobre o meu poder. E digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faze isto, e ele faz. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se, disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Né? Isso está no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 2 a 10. Esse texto ele é recheado de simbologias, ele é recheado de ensinamentos. E a gente
se aprofundar, se deter no que está sendo dito aqui, nos traz muitas reflexões, né? Então, algumas coisas eu grifei aqui, as figuras do servo, do centurião, dos anciãos dos judeus e do próprio diálogo do Cristo com todas essas pessoas, né? Então, vamos ver vamos contextualizar, porque quando a gente estuda um texto evangélico, a gente precisa contextualizar, ver onde era, a gente precisa estudar o momento, as datas, quem eram as pessoas envolvidas, o que significavam aquelas pessoas, porque é assim que a gente estuda um texto evangélico. A gente não pode trazer a realidade de um texto evangélico por dia de hoje. A gente tem que tentar entender a realidade daquele momento. Quem era o servo, quem era o centurião, quem eram os anciãos, que cidade era aquela, o que representava aquele diálogo, porque aí a gente vai entender a mensagem contida naquela informação do Cristo, né? Isso. Então, a gente tem que contextualizar, trazer a realidade para aquele momento, né? Quando a gente estuda a parábola do bom samaritano, por exemplo, a gente tem que entender a estrada de Jerusalém para Jericó, a gente tem que entender quem era o levita, quem era o sacerdote, quem era o samaritano. A gente tem que contextualizar a informação. Porque se a gente não contextualizar, a gente vai pensar que é uma historinha que as pessoas estão contando, né? Eu poderia dizer que, como centurionista, tem um soldado, eu peço para ele, vai, um imperador de volta. Podia colocar, inclusive, que Jesus, professor, ele mandou um servo dele implorar o cliente voltar? Pode. A gente vai interpretar isso. A gente vai interpretar isso. E essa é uma das informações ocultas nesse texto. É o entendimento que o centurião tinha do poder do Cristo. Então, a gente vai ver essa colocação aí. Então, vejam, Cafarnaum. A gente ouve muito falar de Cafarnaum. Cafarnaum é uma aldeia, uma cidade próxima, onde Jesus realizou vários de seus, alcançou muitas de suas tradições, né? Era uma aldeia à moda tradicional judaica, diferente das cidades construídas à moda romana, como Tiberíades. Um posto militar respeitável, pois possuía uma centúria. Jesus organizou várias missões a partir dessa aldeia. Cafarnaum, a cidade de Naum. Então, Jesus realizou muitos prodígios nessa aldeia, nesse lugar, nessa condição, né? Então, o que é que Jesus disse? Quem era o centurião romano? Quem era Vinícius, o centurião? Como ele chama centurião? É um soldado romano, né? Vamos entender o contexto. Roma era o centro do mundo naquele momento, né? Naquela época. Roma dominava todas as regiões. Então, o governo de Roma tinha seus representantes na Galiléia. Herodes era o governador da Judéia. Mas, como Roma dominava o mundo, Roma tinha representantes em várias localidades. Quem era o representante de Roma naquela região? Pôncio Pilatos. E quem era a guarda de Roma naquela região? Não eram os soldados de Herodes, que era o rei da Judéia. Eram os soldados das legiões romanas. As legiões romanas eram formadas por centuriões. Então, o povo da Judéia não gostava dos romanos, porque os romanos cobravam desse seu povo. Então, havia certa resistência entre Roma e os nativos da Galiléia e da Judéia. Daí a liderança e a revolta de quem? De Barrabás, que se levantava contra Roma, contra o jugo de Roma. Daí o povo ter escolhido a revolução pela espada de Barrabás e amor por Jesus. Então, quando o povo escolheu no feriado da Páscoa entre Jesus e Barrabás, escolheu a revolução pela força.
o imediatismo, aquele momento de vencer. Mas o povo da Judéia não gostava dos romanos. Então, este centurião romano já era um cara que a turma olhava para ele atravessado. Então, já é o primeiro traço da passagem aqui. O centurião é essa figura, né? Era a designação conferida ao chefe de uma das companhias sobre o comando de 100 homens. Ele tinha 100 homens que ficavam sob o comando dele. O centurião tomava conta de 100 soldados. Essa figura era o chefe deste batalhão, dessa companhia, que ele dizia, eu mando um fazer isso, ele faz, eu mando ele vir aqui, ele vem, eu mando ele fazer, ele obedece. Então, esse centurião, quando dialoga com Jesus, ele diz que é homem de autoridade. Então, ele reconhece em Jesus também um ser que tem autoridade, né? Historiadores sugerem um nome a esse chefe enérgico, digno e justo, Marcos Lúcius, filho de um oleiro muito conhecido em Roma. Então, é um nome que se designa pelos historiadores que esse centurião chamava-se Marcos Lúcius. Então, o centurião representa o poder de Roma, o invasor e o dominador. É um pouco isso que a gente estava discutindo aqui. Os romanos eram odiados pelos judeus. Olha aí a questão que a gente estava colocando. Que não suportavam a sua pressão, mas eram bajulados pelos membros do clero. O poder, o Estado e a Igreja. O Estado representado por Roma e a Igreja que se alia ao Estado para conceder, para arrumar as concessões, e o poder e a glória, e daí foi que veio todas as dificuldades do movimento do papado, que durou mais ou menos 1260 anos, onde a Estado uniu-se com a Igreja e a Igreja deixou de ser a Igreja primitiva do Cristo para se tornar uma Igreja opulenta, rica, cheia de poderes. Então, essa união Estado romano e Igreja criou uma série de dificuldades ao longo de nossa história. Oi. Isso. Hein? Veja, a gente hoje, no nosso momento, o Estado, ele tem hoje a gente tem um Estado laico. O Estado laico, do ponto de vista religioso, é porque o Estado hoje convive com os diversos credos religiosos. Então, a gente não tem, digamos assim, uma igreja oficial. Aqui, antigamente, no século III, no século IV, o imperador Constantino ele escolheu a igreja cristã como a igreja oficial do Estado romano. E daí começou um bocado de confusão. Porque na hora que o Estado, poder, bota a mão em cima e diz, povo, tu vai ser o Estado. Então, se eu não controlo com a força do Estado, eu controlo com a força da fé. Então, ele tinha os dois braços para manipular e para tomar conta da população. Então, a população ou estava sob julgo do Estado, tributo, leis, todas as dificuldades, sob varas, né? Ou estava sob o julgo da fé. O padre, o reverendo, o cardeal diz, você pode, você não pode, você vai para o inferno, vou lhe jogar na fogueira. O código dos homens e o código de Deus. Então, o Estado começa a pedir à igreja para interpretar as leis de Deus conforme as suas conveniências. Daí uma série de puxadinhos que fizeram nas leis de Deus e introduziram várias situações nos diversos concílios que houveram na Igreja Católica Apostólica Romana. Não é? E daí as revoluções que houveram dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. Os cismas que houveram, os movimentos revolucionários e protestantes, John Hus, nosso próprio codificador, no século IV, na Tchecoslováquia, depois o Calvino, depois os outros revolucionários que criaram as reformas da Igreja protestante, o próprio rei Henrique VIII, da união com o Estado, Henrique VIII, o rei Inglaterra, porque a Igreja dizia que você não podia casar de novo. O rei tinha uma amante chamada Ana Bolena, disse, vou me casar de novo. Aí a Igreja dizia, pode não. Aí quem dizia isso era o Papa de Roma. Aí o rei disse, rapaz, eu sou rei, eu vou me sujeitar a vou nada. Aí rompeu com a Igreja.
e nessa hora que ele rompe com a igreja, ele torna-se o chefe da igreja anglicana. Então, ele funda a igreja católica anglicana, onde o rei torna-se o chefe da igreja, né? E por aí vai. A gente estudou isso em aulas anteriores e fala das reformas, e fala, por exemplo, do esforço da espiritualidade superior que manda Maomé para reunir as tribos árabes no esforço do século VII, porque o movimento cristão estava disperso. Então, o esforço do cristianismo era reunir as tribos árabes por fora, pelas tribos árabes, e depois voltar com a igreja fortalecida. A interpretação foi equivocada, não interpretaram direito essa expulsar, guerrear contra esse inimigo que estava dentro da igreja. O inimigo não era pessoas, o inimigo era a vaidade, era o poder, era essa guerra que devia ter sido realizada. Não, ele veio ao contrário. A missão era unir as tribos árabes e fortalecer o cristianismo, com uma mensagem de amor, de tudo isso. Só que interpretaram errado e começaram a guerrear contra os cristãos. Criaram um movimento novo. Aí daí veio o islamismo contra o catolicismo, contra os cristãos, e o pau cantou nas cruzadas. Então, o Estado reunido com a igreja se juntaram para fazer as cruzadas, lideradas pelos reis, pelos exércitos de Inglaterra, Espanha, França, que lideraram as cruzadas contra o islamismo, contra os muçulmanos. Então, você teve no século X, no século XI, no século XII, diversas guerras onde houveram muitas mortes travadas em nome de Deus, para o domínio de Jerusalém, a cidade sagrada, digamos assim, né? Então, são os equívocos da humanidade. Nós estamos respondendo por tudo isso hoje. Hoje, claro, a humanidade está passando por tudo que passa por causa de quê? A humanidade está passando por tudo que passa por causa de quê? Porque vem pandemias, porque vem dificuldades, porque vem tudo isso. Porque nós respondemos pelos nossos equívocos do ontem. A gente não responde apenas pelos nossos equívocos particulares. A gente responde pelos equívocos da raça que a gente vive, da nação que a gente vive, da família que a gente vive. Então, há um contexto de uma realidade. A gente responde pelas leis. As leis que feriram a ordem natural do amor do Cristo vai responder. A Europa vai responder, a Síria vai responder, aquela região vai responder por tudo que fez ao longo da história. Então, estamos respondendo por tudo isso. Então, estamos passando por tudo isso. Quando a gente diz que a Terra está entrando numa era de transição, é porque a Terra está expurgando de suas entranhas as suas mazelas. E enquanto Terra, entendamos Terra, planeta, entendemos Terra, habitante. Então, cada um de nós tem os nossos expurgos particulares que adquirimos ao longo das nossas inúmeras reencarnações. Princípio, pluralidade das existências. E a Terra está evoluindo enquanto planeta, enquanto orbe. As revoluções, os maremotos, os vulcões, os terremotos, tudo isso são mecanismos das leis para evoluir. Então, o processo que nós estamos atravessando é um processo de expurgo, de se libertar da materialidade, se libertar do pecado, do homem velho junto ao homem novo, o mundo velho junto ao mundo novo. É o Nova Jerusalém que o apóstolo João narrava no Apocalipse de João. Virão guerras, virão fomes, virão pestes, mas o mal será vencido pelo bem. É o Armagedon, é o processo que a gente está vivendo. Quando se diz são chegados os tempos, é o momento dessa transição que está acontecendo. Então, este conclave, digamos, essa luta é um processo. Então, é uma frase que se diz: nada pode parar o que está em curso. A gente não pode parar o progresso. A gente não pode parar o movimento da Terra. A gente não pode parar o movimento dos planetas. A gente não pode parar o movimento da Via Láctea, do universo. Está em curso, né? Somos viajores do universo. Então, nós não podemos parar. A gente pode entender
se colocar a favor dessa correnteza. É isso que a gente está fazendo. Então, todos esses movimentos, Moisés e amigos, a gente está observando tudo isso que está acontecendo e graças à doutrina dos espíritos, a gente está começando a entender de que não há injustiça, de que tudo está sob o comando e o controle de inteligências superiores que estão acima de nós, né? Então, os equívocos que hoje a gente ainda vê são realizados pelos homens que foram os homens que viveram ontem, que estão tendo novas oportunidades de comando, de mando, de refazer caminhos e às vezes caem em tentações. E às vezes pegam o poder e não sabem o que fazem com ele, ou vão equivocadamente para o outro lado. Né? Então vieram as cruzadas, depois vem João Evangelista, já encarna como São Francisco de Assis, o nosso Francisco Bernardone, para reerguer a Igreja do Cristo. O que é que fizeram com Francisco? Queimaram, mataram, deixaram para lá, e depois vem Inquisição, vem Santo Inácio de Loyola, tribunais de penitência, século XIII, século XIV, tome cacete na humanidade. Chega o ponto que Jesus faz assim, eu estou cansado, tá bom, eu vou mandar a cruz para o outro lado, para terras virgens. Aí pega a cruz do Evangelho e diz, eu vou mandar para as Américas. E transfere aquela oportunidade que começou no século zero com Cristo, na Europa, e transfere para a América do Sul, e traz para o Brasil, digamos assim, coração do mundo, pátria do Evangelho. É uma tentativa de reinaugurar esse caminho de luz para a humanidade, para reinaugurar um entendimento do Evangelho. Então, é um processo que nós estamos vivendo. O Brasil tem 400, 500 anos, diante de 2.000 anos da Europa, do mundo velho. Só que os brasileiros que estão reencarnados no Brasil hoje são espíritos culpados. Os espíritas de hoje são espíritos culpados. Ou a gente acha que é tudo missionário, ou a gente acha que a gente sabe dessas coisas porque é missionário. Não. A gente é espírito culpado que traiu Cristo lá atrás. Então, com essa oportunidade que a gente tem das nossas encarnações, a gente está se refazendo. A gente está readequando os nossos caminhos diante das leis eternas, diante das leis de Deus. Então, nós somos essas almas que somos os trabalhadores da última hora. Por que trabalhador da última hora? Porque chegamos agora. O Espiritismo tem 180 anos. O cristianismo tem 2.000 anos. O judaísmo tem 3.000 e tantos anos. Então, as escolas religiosas do mundo têm muito mais tempo. Nós somos os bebês dessa história toda. Né? Então, mas com a informação e a bagagem que adquirimos ao longo da nossa caminhada. Nós não somos almas que nascemos nessa encarnação. Nós reencarnamos nessa encarnação. Mas somos almas antigas. Você estava falando de escola, quando você chegou aqui. Quando eu cheguei, você estava discutindo uma escola dos alunos que brigam, que o poder faz isso, o poder faz aquilo. Chega um ponto que os diretores de uma escola, um secretário de educação, para a gente fazer parafraseando, pode dizer, rapaz, não tem jeito não. O que eu botar ali naquela escola não vai ter jeito. O que é que ele faz? Ele vai pegar e vai construir uma escola nova em outro lugar para ver se a partir dali ele cria uma nova pedagogia. E começa com o mesmo modelo educacional que você tinha aqui, mas que estava poluído pelas cabeças, pelas pessoas que estavam ali, e você não conseguia vencer, ele pega aquilo ali e planta em outro lugar, para ver se dali surge uma nova escola moral, com novas pessoas, com novas almas, com novos valores. Então, ele vai, depois de construir isso aqui, essa escola vai proliferando e vai exemplificando. É mais ou menos o mecanismo. Ele tenta reinaugurar uma nova plantação, um novo lugar. A gente vai evoluindo, né? Veja, essa questão de bajulação pelos membros do clero, fariseus, sobretudo, reis da Judéia. Esse era o centurião. O servo doente do centurião, de Cafarnaum, veja, o centurião gostava do servo, que já não era normal. O servo era um escravo da casa. Então, você veja a figura do centurião, que era um adversário dos judeus, e você vê que o centurião tratava bem o escravo. Então, você veja que Jesus, nessa historinha, ele ilustra
figuras interessantes nesse processo, né? O servo doente do centurião de Cafarnaum. O servo não tinha nenhum valor para os romanos. Era um escravo da escala inferior. Não pertencia ao clero nem à nobreza. Se morresse, logo era substituído por outro. Os romanos escolhiam seus servos como alguém escolhe um objeto útil. É relegado a segundo plano, né? O servo doente é um exemplo de alguém que superou a situação do escravo e se transformou em criado, uma cria da casa. De escravo evoluiu para alguém que amava o seu patrão, que se comprazia no serviço que prestava. Havia uma relação de respeito, de confiança entre o centurião e o escravo, né? O centurião de Cafarnaum era uma pessoa especial. Era estimado pelos judeus. Então, lembrado que os judeus não gostavam dos romanos? Este centurião era estimado pelos romanos, pelos judeus, inclusive os anciãos. Quem são os anciãos? Os doutores do templo, aqueles que interpretavam os evangelhos. Quando ele diz no texto, ele ama nossa nação e ele mesmo nos edificou uma sinagoga. Ou seja, os inimigos respeitavam aquele centurião. É um outro símbolo dessa passagem aqui. Ele tinha amizade, o servo de um certo centurião, a quem este estimava muito. Ou seja, os anciãos dizem isso a Jesus. Então, ele tinha consideração e respeito pelo servo, pedindo auxílio a Jesus, por meio da intercessão dos judeus. Enviou-lhe um ancião dos judeus, rogando que viesse curar o seu servo. Não, rogar não é simples pedido, é uma súplica. Então, vocês observem. Ele não vai diretamente, ele pede aos anciãos, que são amigos dele, que o respeitam, que vão rogar a Jesus para curar seu servo. A gente vai ver a humildade dele, que ele vai dizer que eu não sou digno de falar diretamente com você. O centurião, a gente vai ver isso aqui, né? Ele possuía grande capacidade de liderança, atendia aos propósitos de Roma, mas tratava bem o povo dominado. Identificando as suas maiores necessidades, edificou-nos uma sinagoga. Era sincero em sua liderança, ele ama a nossa nação. Sabia identificar uma autoridade superior, a história da autoridade. Recorreu a Jesus, primeiro por intermédio dos judeus, depois por intermédio de uns amigos, depois por si mesmo. Destaca-se a disposição dos judeus e amigos em atender o pedido do centurião. Não é todo mundo que vai atender um pedido. Eles foram porque respeitavam o centurião, né? A intercessão que não tem caráter nem posição, mas de atender o pedido de uma pessoa que é estimada. E ele tem uma postura humilde diante de quem lhe é superior. Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entre debaixo do meu telhado. Ele tem uma postura de humildade. Senhor, eu não sou digno de que tu entres na minha casa. Eu sou uma pessoa pecadora aos olhos do mundo, digamos assim, né? Telhado não é teto, mas cobertura da casa. Casa é o lugar em que se fornece abrigo. Vinda íntima, casa mental ou essência do espírito. Telhado é cobertura, que não revela necessariamente o que vai no íntimo, o que aquela casa guarda. Postura humilde ante a autoridade maior. E por isso nem ainda me julguei digno de ter contigo. Ele reconhece em Jesus aquela figura superior. Não me julguei digno de ter contigo. É como se dissesse, a cobertura da minha casa revela um romano conquistador, um militar comandante de 100 homens. Para seguir seus passos, eu teria que me despojar de tudo isso, mas não sou digno, pois ainda vivo no mundo de César, do imperador romano. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, ele ainda está nessa dificuldade, né? Soube identificar a grandeza de Jesus. Dize, porém, uma palavra e o meu criado se salvará. Servo e criado, primeiro em termos históricos, era alguém escravizado que servia. Jamais questionado se servia com prazer. O criado é contratado, que tem um serviço específico a realizar, não é escravo. O criado pode fazer apenas os deveres ou ir além. Parece que esta era esta atitude do doente, né?
teve postura humilde, reconheceu o poder de Jesus e subserviente perante o Cristo. Falou também com a autoridade conferida pelo poder romano. Aquela história. Sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados sob o meu poder, e ele manda e eles obedecem. Né? Jesus identificou prontamente quem era efetivamente o centurião de Cafarnaum. Um homem bom, digno, honesto, de grande valor, que se encontrava sob o peso de expiação de servir como militar. Naquele momento, você servir, o poder era uma expiação. Era um homem que estava, digamos assim, oprimido pelas razões que desempenhava. Um homem bom, mandar matar, mandar prender, você não faz isso com prazer, né? Então, a gente tem que entender que o texto aqui não está dizendo que ser militar é uma expiação, não é isso. A gente tem que entender para contextualizar o momento. Ser opressor de um povo num determinado momento é uma expiação. É o contexto. Para a gente não estar depois a dizer, rapaz, eu estudei que ser militar é expiação. Não é isso. É o contexto que a gente está vivenciando nessa época. Não, aí cada um faz com a sua profissão, com o seu momento, o que lhe aprouver. Né? Você não pode fazer porque você tem seus valores, né? Como você é militar. Você não vai fazer porque sabe que está errado, mas você recebe ordem. É uma outra discussão. Vamos lá, né? A despeito dos valores espirituais que possuía, qualidades que o centurião manifestava de forma simples, na convivência pacífica com o povo conquistado. Quantos centuriões haviam na Judéia naquele momento? Centenas, milhares. Quantos adquiriram o respeito dos judeus? Quantos adquiriram o respeito dos servos? Quantos adquiriram o respeito dos anciãos? Então, Jesus reconheceu nele um homem bom, digno, honesto, de grande valor. Então, a simbologia do texto evangélico traz esse olhar de Jesus diante da multidão. Né? E Jesus afirma, digo-vos que nem ainda Israel tem achado tanta fé. Por quê? Porque é aquilo que você falou. O centurião chega para Jesus e diz, eu sou homem de comando. Digo à minha tropa que faça isso e ela faz. A um pedido teu, o meu servo sarará. Ou seja, ele reconheceu em Jesus a capacidade de comandar exércitos espirituais. Porque Jesus estava ali e ele não precisava ir à sua residência para curar seu servo. A um comando teu, meu servo curará. Jesus é a luz do mundo. Então ele já reconheceu em Jesus essa força do amor, essa força magnética que comanda legiões, que comanda fenômenos da natureza. Então este centurião romano, inimigo dos judeus, admirado pelos anciãos, respeitado pelo povo, que tratava seu servo como um irmão, reconheceu num revolucionário que a igreja condenou à morte, Jesus de Nazaré, esta autoridade moral para dizer a seu servo, cura, e ele cura, mesmo sem ele ir lá. Ele reconhecia em Jesus a capacidade de fazer o milagre aos olhos do homem. É isso que Jesus digo-vos que nem ainda em Israel tem achado tanta fé. Nem com os apóstolos ele achou alguém que entendesse que Jesus era essa figura. Israel, símbolo do monoteísmo, Deus único, da crença em Deus, os romanos eram politeístas. Né? Então vocês vejam que Jesus curou à distância, nesse momento é uma cura à distância, porque Jesus não precisou nem ir lá, os servos vieram e disseram, não precisa ir mais não, porque seu servo já está curado. Então Jesus ordenou e fez uma operação à distância, que a gente hoje na doutrina espírita já sabe como esses mecanismos operam e acontecem. Né?
é que o mestre divino não veio à Terra apenas para religar ossos quebrados ou reavivar corpos doentes, mas, acima de tudo, descerrar horizontes libertadores à sublime visão da alma, banindo o cativeiro da superstição e do fanatismo, em meio ao coro de hosanas, que fazia levantar a turma de enfermos e paralíticos. Efetuava a pregação do reino de Deus, que no fundo era sempre aula de profunda sabedoria, despertando a mente popular para a imortalidade e para a justiça. Fosse no topo do monte, ao pé da multidão desorientada, ou no recinto das sinagogas, onde lia os escritos sagrados para ouvintes atentos. Fosse na casa de Pedro, alinhando anotações de Boa Nova, ou na barca dos pescadores, que convertia em cátedra luminosa na Universidade da Natureza. Foi sempre o mestre, leal ao ministério do ensino, erguendo consciências e levantando corações, não somente no socorro às necessidades de superfície, mas na solução integral dos problemas da vida eterna. Então, esse é o Cristo. É esse que abraçou o mundo, curando as enfermidades, e como diz naquele evangelho, quando João Batista manda perguntar se ele realmente era o Messias, e ele responde, vai e diz a João Batista que os cegos veem, que os surdos ouvem, que os coxos estão curados e que a palavra de Deus é ensinada aos pobres. Então, Jesus é esse ser iluminado que curou e que soube identificar no centurião esta figura digna de merecer os seus ofícios, né? Então, essa passagem do centurião de Cafarnaum, ela nos traz essas ideias principais, que, identificando nessa passagem evangélica intitulada O Centurião de Cafarnaum, valiosas lições que trata, entre outras, de uma cura à distância, realizada por Jesus, e também da importância da prática do bem, da solidariedade, da intercessão, da gratidão e da fé. O centurião representa o exemplo do homem de bem, que, por força das qualidades morais e da fé que possuía, conseguiu transformar adversários em amigos, aos quais se solidarizaram com ele em um momento que buscou auxílio de Jesus em benefício de um servo doente. O centurião compreendia perfeitamente aquilo que até hoje muitos ignoram, isto é, a maneira de Jesus agir através das milícias do céu. A analogia que ele estabeleceu entre seu comando e o comando de Jesus, dirigindo os batalhões celestes, é das felizes, para aclarar o modo de ação empregado pelo Redentor do mundo na obra de salvação. Está na obra Vinícius, em torno do Mestre, as milícias do céu. A cura operada à distância por Jesus nada teve de milagroso, considerando a natureza excepcional do seu espírito. Sendo ele o maior missionário que baixou à terra, não podia, para o bom exercício de sua missão, deixar de vir revestido de poderes e forças que o distinguissem dos demais homens. Isso está em Caibá Chutel, o espírito do cristianismo. Então está aí, meus irmãos, esse estudo que a gente fez dessa passagem, desse evangelho, entendendo que Jesus é essa luz do mundo, esse farol que veio nos guiar, e o evangelho é esse manancial de histórias e de informações para a gente interpretar esse poder do Cristo, né? Então, ficamos por aqui no dia de hoje. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos inspire e que sigamos adiante nesse nosso propósito de cada vez mais entender o Evangelho